vamos contextualizar o que foi dado para a gente poder dar seguimento, já que a gente teve uma pausa de 30 dias, né? Então, assim, nós temos diversos modos ventilatórios, né? A gente sabe que uns são mais utilizados do que outros, então dentro de uma contextualidade, né? Uma visão bem ampla e geral, 3 deles têm maiores destaques, né? Modo volume controlado, modo pressão controlada e pressão de suporte, tá? Esses são os maiores destaques, né? E são chamados de modos convencionais, tá? Falamos, né, durante todo esse período, detalhamos muito bem o modo volume controlado. Então, o modo volume controlado, ele tem por característica o controle do fluxo, né, que é isso aqui, ó. Alguns especialistas se incomodam quando a gente acaba comparando fluxo com velocidade, tá? Porque se a gente levar em consideração efeitos e conceitos da física, fluxo tem muito mais a ver com vazão do que velocidade, mas assim, tudo aquilo que a gente consegue passar, tá, de uma forma onde você consiga fixar com mais tranquilidade, a meu ver, de uma forma inicial não tem problema, tá bom? Então, fluxo sendo a passagem do ar mais rápida ou mais lenta, o modo VCV controla isso, ele também controla o volume, tá? São características primordiais dele, mas ele não tem controle da pressão, tá bom? O modo VCV, se, por exemplo, eu tiver um paciente que tenha tido um aumento, né, da pressão, olha só, com uma pressão aqui, ó, daqui para cá ela subiu muito, né? No modo VCV acontece isso. Tudo isso para que o fluxo seja igual e o volume também seja mantido igual, né? Essas são características do modo VCV, tá? E ao mesmo tempo, quando você faz ali alguma conduta, algum direcionamento, assim não ficou bom não, vai ter que ser assim mesmo. A gente faz ali um direcionamento terapêutico ao paciente, tá? E ele tem uma melhora, tá bom? Aquela resistência que era alta, volta a ficar baixa. A tendência é que essa pressão volte a cair de novo, né? Como daqui para cá caiu após um atendimento, por exemplo, ó. Gradualmente veio caindo. Então, essas são características do modo VCV, tá? E esse modo vai cair muito bem para pacientes que estão passivos na ventilação, já que o paciente ativo, uma hora ou outra, pode não gostar aí do ritmo, tá? Da velocidade que você está ajustando, da quantidade de ar. Uma hora ele pode querer mais, pode querer menos. Então, o modo volume controlado não fica muito bem encaixado, na maioria dos casos, para pacientes ativos. Lembrando, sempre haverá uma exceção à regra, tá? Sempre haverá. Então, sempre tem situações e situações. Depois disso, a gente falou das variáveis que são diretas e das variáveis indiretas. Tá bom? Variável direta é aquela que eu aperto no botão e mexo, tá? Então, pensando em variável direta, por exemplo, volume, a gente tem uma recomendação de calcular a altura do paciente, ver o peso predito dele, calcular o volume corrente inicialmente entre 6, no máximo a 8 ml por quilo, mas inicialmente o melhor recomendado é 6 ml quilo, tá? A frequência respiratória, literatura vê ali uma zona de referência entre 12 a 20, tá? O fluxo, olha, o fluxo é aquela relação que ele vai ter com o tempo, né? Então o fluxo ele influencia o tempo. Se fluxo eu posso adaptar esse conceito, tá? Adaptar com velocidade. Se eu aumento a minha velocidade, a tendência é que esse meu tempo diminua, né? Eu fiquei mais rápido, o tempo vai diminuir, tá? Então, ó, aumentei para 40, eu tenho um tempo aqui que eu marquei aqui à direita, ó, tá bom? E a gente vai ver o simulador atualizar aqui, olha lá para quanto foi o tempo, 0,45 segundos, né? Então ficou extremamente curto o tempo, porque eu fiquei muito rápido
E se eu baixar aqui o fluxo, eu já vou ter o efeito oposto, né? Já que eu fiquei mais lento, mais devagar, o tempo vai aumentar. Então essa relação indireta não, né? Relação inversa, inversamente proporcional, a gente tem que lembrar, tá? FO2 é olhar para a saturação alvo. Qual que é a zona? Entre 92% a 96%. Então, se tiver acima de 96%, diminui a FO2. Se tiver abaixo de 92%, vem e aumenta aqui a FO2, tá bom? Sempre analisar pela saturação, tá? Saturação tem aquela curva, né? A pletismografia, tá bom? Então, lembrando, né? A curva da pletismografia, ela tem lá na tela do ventilador mecânico, né? Então, geralmente, né? Geralmente ela vem de cor amarela, né? Então, a gente tem na tela do ventilador, tem aquela curva, Sim. tal, vai formando aquelas curvas. Então, o que que a gente percebe? Que nessa fase aqui, acho que é um pouquinho apagado esse desenho. Vou fazer melhor aqui, ó. Não, tá Faz bom, dá pra ver? Sim. 2, Hum, 3, e aqui começa, tá? A gente percebe aqui que no início tem uma certa regularidade, né? E aqui a gente chama isso de sim. pletismografia, tá? No início tem uma certa regularidade aqui nesse ponto, né? Se eu manter uma boa pletismografia, o meu valor de saturação, tá? Pode ser um valor que realmente eu posso levar em consideração de que seja exato, né? Mas percebe que a partir daqui, ó, nessa fase aqui, ela começa a ficar irregular, né? Então, esse valor, se eu for avaliar nessa fase, talvez possa ser um valor que não seja real, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, FO2, como é que eu ajusto isso? Ajusto olhando a saturação, tá? Mas sempre levando em consideração que eu tô tendo ali uma boa pletismografia, uma boa leitura, tá bom? A PIP, né? PIP vai ter uma aula específica de PIP, tá bom? Então não te preocupa. Mas até lá existe um número, na verdade só um, tá? Que ele é muito bem aceito para você ajustar ali um valor de PIP inicial, que é justamente esse 5 aí, tá? É um valor muito bem aceito. Ele não é um valor aleatório, tá bom? Ele é baseado em estudos, tá? A gente, numa respiração normal, né, fora da ventilação, a gente tem ali nossa capacidade residual funcional, né, a CRF, mas quando a gente vai para a ventilação mecânica, isso acaba sendo alterado, já que a gente está numa ventilação que é totalmente inversa, né? E aí a gente precisa de algumas medidas do ventilador mecânico para a gente poder minimizar os problemas. Então foram feitos estudos e nesses valores aqui, ó, entre 3 a 5, eles perceberam que cerca de 95 a 99% de perda que tinha de áreas ventiladas, tá? Eles tinham uma boa recuperação dessas áreas com esses valores, tá bom? Então 5 não foi um valor que saiu da cabeça, saiu baseado em estudos, tá? Só que ele não é um termo que deve ser associado a valores de PIP fisiológico. Esse termo é errado, tá bom? Primeiro que fisiologicamente a gente não tem PIP, a nossa pressão não é positiva ao final da nossa expiração, ela é perto de zero, tá? Então o termo é errado, mas sim, a PIP ela é necessária, ela é importante para evitar ali áreas de atelectasia, de chante pulmonar, tá bom?
Onda de fluxo não precisa nem discutir. Sempre a quadrada, porque é a melhor de todas. Modo VCV, o paciente vai estar passivo mesmo, então qualquer uma que tu escolha que ele não vai reclamar. E se ele tiver ativo, não é um modo melhor para você ventilar ele, tá? Se você quiser mantê-lo mesmo assim a volume, então converse com seu médico para ajustar a sedação e deixar ele mais encostado na máquina. Essas são as variáveis diretas, falando das indiretas agora. Pressão de pico, tá? Pressão de pico, a gente tem ali recomendações empíricas, tá? Sem nenhum tipo de comprovação científica de que há ali um limite da pressão de pico, algo em torno de 40 a 45, tá bom? Mas além da pressão de pico, o mais importante é a nossa pressão de quê? De platô. Para isso, necessito, né, colocar ali uma pausa de no máximo 0,5 segundos, tá bom? Fiz uma pausa aqui no gráfico de pressão, tem um novo valor de pressão, ó, tá? Tá dando 10 ali. Se eu tiver um pouco de paciência aqui no simulador, ele vai atualizar e vai aparecer aqui em cima. Ai, meu Deus, vai aparecer aqui em cima, tá? Vai lá, 10, tá bom? Beleza? E essa pressão de platô ela é muito importante, tá? Essa daí é muito importante. Porque ela é a pressão que estima a quantidade de pressão que chega lá no meu alvéolo. Então, às vezes, você tem uma pressão de pico muito alta, mas ela vai dissipando, ela vai perdendo força, vai perdendo força, vai perdendo Sim. força até chegar lá na região alveolar, tá? Então, a gente sempre precisa ter a noção de que precisamos realizar uma manobra para poder ter noção se está tendo lesão pulmonar ou não, tá ok? A saturação, né? Aqui não é a gente sabe que o ventilador mecânico não tem isso, não é um dado do ventilador, tá? Mas ele consegue, esse simulador aqui consegue trazer para cá para a gente fazer uma comparação, né? Por exemplo, eu tô com 25 de FO2, saturando 97. Então a zona é entre 92 a 96. Se eu tenho 25 e tenho possibilidade de baixar, eu posso baixar mais um pouco. Tá? Pode baixar de 5 em 5, 10 em 10. Eu quero baixar de 1 em 1. Não tem problema, só vai ter mais trabalho, tá? Mas não tem problema não, tá bom? Frequência respiratória. Essa frequência respiratória que tá aqui é a frequência respiratória real, né? Como se assim a gente pudesse dizer. Como assim? Eu tenho uma frequência que eu quero, eu como programador, mas se de repente o meu paciente, ele mesmo estiver respirando, né? A frequência total aqui, né? Que realmente está acontecendo, vai aparecer aqui em cima. Então, às vezes, tu queres um ritmo, o paciente quer outro, ele pode estar respirando com uma frequência acima, tá? Da frequência que tu programaste, olha lá, 16 aqui e aqui tá batendo quanto? 15, tá? Então é legal fazer essa comparação, porque até mesmo desse jeito tu consegue ver se o paciente tem ou não alguma participação ali na ventilação, ou se ele tá tentando, tá? Tempo inspiratório, no modo volume controlado, ele pode estar aqui do lado. Tem máquina que ele tá aqui embaixo. Mas o que tu sempre tem que lembrar é o quê? É que o tempo ins tem relação com o fluxo, tá? E que eles são inversamente proporcionais. Se tu, tá dando um tempo lá de 0,95, né? Escolhe um tempo inspiratório aí. 21. Quanto? 21. Tempo ins de 21 segundos? Não dá. É fluxo, né? Peraí. Tempo para ter. Escolhe um tempo inspiratório. Não. Tu consegue 1,2? Inspirar por 21 segundos? Eu tava olhando aqui pro fluxo. Tá. O Fluxo tempo no adulto vai ficar ali entre 0,8 a 1,2, mais ou menos, tá? E aí, escolhe um tempo. Eu disse. 1 segundo? Sim.
Então, ó, tá batendo aqui 0,95, né? Então você tem que aumentar o tempo. Se eu tenho que aumentar o tempo, eu tenho que fazer o que com o meu fluxo? Baixar. Sempre o inverso. Quanto? Vai baixando, um pouquinho em pouquinho, até fazer mais ou menos ali. Ele vai te mostrar com uma variável indireta o tempo, tá? Que ele vai estar fazendo. Ó, baixei para 18, estava 19. Continuou em 0,95. Não Já foi, não mudou nada. não mudou nada. Vou baixar mais um pouquinho, tá? E assim eu vou ajustando. A relação, lembra que a relação, ela é uma expressão entre o tempo inspiratório e o expiratório, tá? Ó, baixei para 17, deu um tempo certinho, 1 segundo de tempo, ó. Tá vendo? Sim. Tá? A relação, ela sempre vai ser o quê? Uma interpretação da combinação entre tempo ins e tempo ex, tá? Não é que ela seja precisamente o próprio valor do ins e o próprio valor do ex. Isso pode coincidir apenas em uma única situação. Se o teu próprio tempo inspiratório, que é 1 segundo aqui, foi igual a esse 1 aqui da relação. Se tu Mudou de novo. coincidir isso, aí sim, tu tem um tempo ins de 1 segundo e um ex de mais ou menos 2,8. Porque tu coincidiu isso aqui. Mas e se tiver assim, por exemplo, tá? Olha lá. Deixa eu atualizar aqui. Ó, tá 0,85 agora. Não é 1 segundo, como tá dizendo na relação, tá? É isso que tem que ficar claro, Uhum, tá? A sim. relação, ela só vai coincidir com o tempo se o próprio tempo também for 1 segundo aqui, que nem aqui na relação é, tá? Mas a maioria das vezes, né, sempre pensa que são coisas diferentes. Tem uma relação com aquilo, mas os valores em si não expressam o número em sua Exato. total precisão. Pode coincidir em uma situação apenas. Em todo o restante, não mais. Tá ok? Sim. Mas é aproximado. É uma relação, Jéssica. Não dá pra falar que é aproximado. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Fiz isso aqui, ó. Tá? Sim, sim, eu tenho ciência disso. Aí eu respondo, até o livro da fonte. Sim, tá pagando. Você acaba dando assistir. Então eu tenho que ver quem quiser, a geografia que quiser mais. Porém, vai dar aula, você não tá cedo ali hoje. Cheguei no esquerdo, ainda tá na uma. Cadê? Ó, tu consegue pedir pra esse pessoal parar de falar, eles entenderem que tu tá numa reunião aí? Mas a gente pode atuar. Eles são funcionários do hotel, é? Ou Sim. são... Não, era funcionário, estava Pelo resolvendo amor alguma de coisa. Deus, que falta de educação. Olha só aqui. Ó, o tempo ins agora tá 0,45. Tá perto de 1? Não. Então nunca Não. pense, é aproximado. Não, tem Ah, nada a tá. ver, tá? Tu não pode esquecer como é que eu chego nessa relação aqui, tá, Jéssica? Tu tem que, já briguei contigo, inclusive. Tu tem que exercitar, tá? Tem que exercitar. Por exemplo, para eu chegar nessa relação aqui, ó, tá? Olha lá. Eu tenho... Como é que eu chego, né? Como é que eu chego na relação ins e ex? Relação ins e ex, né? Quero descobrir. Então eu preciso saber algumas coisas, tá? Então, primeiro, tu precisa saber o próprio tempo inspiratório. Respiratório. Isso aqui eu tenho, tá? Eu tenho que saber o tempo expiratório. Isso aqui eu ainda não sei. Eu tenho que saber a minha janela de tempo. Isso aqui eu ainda não sei, tá? O tempo ins, a máquina,
Ela te dá. O ventilador te mostra. Por exemplo, nessa situação aqui, ó. O tempo INS é 0,45. Tá bem aqui na ponta, tá vendo? Sim. Então é 0,45. Tá? 0,45. Então uma coisa já tá resolvida. Tá bom? O Sim. tempo ex. Para eu saber o tempo ex, eu tenho que pegar primeiro a janela de tempo. Como é que eu encontro a janela de tempo? Eu pego 60 segundos e eu vou dividir pela frequência respiratória. Tá? Para 40 aí, Aí eu vou pegar 41. 60 dividido. Quanto é que tá a frequência aqui? Ó? A frequência tá de 15, tá? É de 15. Então 60 dividido por 15. Bora lá. Tá? Nossa calculadora tá aqui, ó. 60 dividido por 15. Ó, 4, tá? Então isso aqui é igual a 4 segundos. Então já tenho o tempo INS, já tenho a janela de tempo, tá bom? Então bora analisar a janela de tempo. A janela de tempo é o tempo inspiratório, vou botar assim, ó, JT, tá bom? A janela de tempo é o tempo INS mais o tempo ex. Por quê? Ela é tudo. O tempo INS tu já sabe. É 0,45. A janela de tempo tu também sabe. É 4. Não ficou meio óbvio isso aí? Sim. Sim ou não? 0,5. O que tu acha? Então, se tudo, né? Tudo. Aqui é tudinho que eu marquei agora. Ó, tudo isso aqui. Deixa eu até voltar para te ver. Ó, tudo isso aqui, ó, é a janela, tá? 4 segundos. E ela vale 4. Só que parte dela é 0,45. Que é justamente o tempo INS. O que vai sobrar é o tempo ex. Então, quanto é que dá? 4 menos 0,45. Bora lá. 4 menos 0,45. 3,55, tá? 3,55. Então, isso aqui dá, ó, 3,55. Então, eu vou botar aqui no desenho, ó. 3,55, tá? Então, pronto. Tu já sabe tudo. Já sabe a janela, que era 4. Sabe o tempo INS, sabe o tempo ex. É disso aqui que tu precisa para encontrar a relação, tá? Aí, uma vez que tu encontre a relação, deixa eu botar só aqui a beiradinha. Pronto. Tá? Uma vez que tu encontre a relação INS-ex, ela é igual ao tempo expiratório dividido pelo tempo inspiratório. Quanto é que é o tempo ex? Tá lá, ó. 3,55. Tá? Quanto é que é o tempo ins? 0,45. Igual. Bora lá. 3,55 dividido por 0,45. Quanto é que deu? 7,88. Arredondando, 7,88. Arredondando, vai para quanto? 7,9. Tá? Então, como é que fica agora o final de tudo? Relação INS-ex é igual. Sempre tem um na frente.
que é uma expressão. E depois tu pega o resultado e coloca aqui. 2 pontos. 7,9. Foi o valor arredondado? Sim. Então tá aqui a nossa relação. Relação ins e eis. É 1. Aí tô valendo assim, ó. 1 para 7,9. Tá? Bora olhar lá pro ventilador Uhum. mecânico. 1 para 7,9. Olha lá no ventilador mecânico. Bem aqui, ó. Tá Sim, cada... Tá? exatamente. Então isso aqui tu tem que exercitar, tá? Tem que exercitar, tem que Tá, pegar os casos, exercitar, quando chegar no exercitar. plantão lá do São José, e tiver paciente em ventilação mecânica, eu vou começar, mesmo só para exercitar, Tá? eu Exercita, vou exercita um fazer isso. pouco de tudo, tá? Uhum. Volume minuto, tá bom? Que é uma variável indireta também. Volume minuto, tá? Bora puxar para cá de novo, tá bom? Vou limpar tudo aqui, tá? Vamos lá. Volume minuto. Ele é igual ao volume corrente vezes a frequência respiratória, tá? Nunca pode esquecer isso. A literatura fala que algo entre 4 a 6 é considerado normal. Litros por minuto. Então, essa combinação aqui, por exemplo, entre volume, que eu coloquei aí para o nosso caso, 300, e frequência de 15, tá? Para ser considerado dentro da zona de normalidade, tem que estar algo entre 4 a 6. Então, Sim, se eu pego aqui os 300 vezes. vezes 15, vai dar 4,5, tá? Então, 4,5 tá aqui nessa zona, tá bom? Ó, Sim, 4,5 tá aqui nessa zona, tá? Então, essa combinação de ajuste de forma inicial, é uma boa combinação, tá? Uma recomendação boa aí, tá? Beleza? sim. Ah, quando tu tens um ventilador legal, tu vai ver tanto um volume minuto que ele é inspirado, tá? E também tu vai conseguir comparar Sim. com o que é expirado. Aí tu vai falar assim, poxa, Walter, mas isso não faz muito sentido. Aí tu vai falar assim, realmente não faz. Por quê? Tudo que entra tinha que sair, né? Tudo que Sim, entra tinha que sair, tá? sim. E realmente eu concordo, só que em algumas situações isso pode não acontecer. Tu pode, por exemplo, ter um escape de ar, entendeu? Daí tu vais ter ali um volume minuto de 6,5, um exemplo. Aí se o ar tá vazando, tá? Esse aqui é o INS. Volume minuto inspiratório. É aquele que sai da máquina. Aí tá vazando. Parte disso a máquina não vai conseguir ler no ramo eixo. Porque tá tendo um Sim. vazamento, tá? Então tu vais ter também um volume minuto 4,9, por exemplo. Quando esse cenário aqui acontece, isso aqui é perigoso. Quer dizer que tá entrando mais ar e tá saindo o quê? O que tá saindo? Menos ar. E é um. Isso é um problema. Como é que tá Tá. entrando Aí tudo isso e tá saindo menos? eu posso abrir uma brecha e fazer uma pergunta aqui? Claro, No caso de um paciente que DPO-6 sendo ventilado, o que entrar vai sair? depende, Ou a gente vai ter essa diferença? depende, tá? Depende. Depende porque o DPOC, ele é um paciente que ele é hiperinsuflado,
né? Então, por exemplo, vou fazer aqui um gráfico de fluxo, né? Tem aqui, subiu. Vou fazer aqui uma linha vermelha para representar o fluxo de base. Ó. Isso aqui é o fluxo de base, tá? Sim. Aí subiu, desceu, veio aqui. Aí até vir um próximo ciclo, tá? Então o DPOC, eu tenho uma leitura aqui, ó, nesse período aqui, inspiratório. E aqui para baixo, tenho o expiratório. Esse volume de ar que fica aprisionando aqui, ó, ele vai gerar consequências a depender do modo ventilatório que tá. Por exemplo, se tiver em volume controlado, que o gráfico não é nem esse, é quadrado. Se tiver aprisionamento de ar aqui, ó, o volume inspirado vai ser o mesmo. Mas O expirado pode ter comprometimento. E quem é que vai ficar afetado com isso? A pressão de platô. Entendeu? A mecânica ventilatória, a driving pressure. Entende? Pode atrapalhar a questão, gerar um autopip. Esse autopip vai fazer com que o paciente tenha mais dificuldade para disparar a máquina e vir uma cascata de problema. Tá? Uma cascata de problema. Tá bom? Quando tu tens um modo PCV, que é esse outro gráfico aqui, e tu tem aprisionamento aqui, vai comprometer o próximo ciclo. Imagina que tu tens um copo de 500 ml de água, tá? Aí eu vou te perguntar, quanto é que cabe lá, Jéssica? 500 ml de água. Beleza, mas quando eu te entrego esse copo, eu já te entrego com 200 dentro dele. Tu vai conseguir botar mais 500? Não vai conseguir. O modo PCV faz isso. Com a pressão agora que vai ser livre, se ela vê um espaço que já está ocupado, o próximo volume corrente vai ser mais baixo. Entendeu? Não vai afetar tanto assim a parte da mecânica ventilatória, mas vai gerar hipoventilação. Por isso que eu estou te falando. DPOC, tá? Ele vai ter situações diferentes a depender do modo ventilatório, tá? Mas a melhor forma de avaliar essas descompensações e diferenças de um paciente DPOC não é pelo volume minuto INS e EIS, tá? É por análise gráfica, como estou te mostrando aqui, entende? Avaliando a mecânica ventilatória, que tu ainda nem começou ainda a aprender a fazer isso, tá? Não é volume minuto INS e EIS que vai te dizer, é um DPOC, não é um DPOC, é um não sei o quê. Não. Aqui é meramente uma observação do volume que é mobilizado durante 1 minuto. É toda a leitura dele que entra e toda a leitura que sai. É interessante que esses valores sejam próximos uns dos outros, tá? É aceitável pequenas oscilações, né? Um é 4,5, o outro é 4,3, 4,2 e tal, mas quando é muito grande, está tendo algum problema. Então quer dizer que a máquina está mandando um valor e está voltando outro para ela. Alguma coisa está se perdendo ali, você tem que ir lá descobrir, tá? E o mesmo raciocínio é para o volume corrente, tá bom? Quando tu tens uma máquina boa também, tu vai ter tanto uma leitura baseada em 1 minuto, tá? Quanto tu vais ter também uma leitura ciclo a ciclo. Então, a cada ciclo do ventilador mecânico, tu vai ver lá um volume corrente, tá? Volume INS. Aí deu 390. E esse mesmo ciclo teve um volume expirado de 286, por exemplo. Eu tive uma pequena alteração aqui de 4 ml de ar. Para um adulto, isso aqui é insignificante, tá? Para um adulto. Então, essas pequenas oscilações, assim, é aceitável. O que não pode... Ou 390 já desfaça. 386, tá? Aqui, não é 200, é 386, tá bom? Então, tem uma pequena diferença aqui. Entrou 390, saiu 386.
Mas se tu tiveres, por exemplo, os mesmos 390 ajustados e tá vindo 220 ml, poxa, é uma diferença muito grande, ciclo a ciclo. E isso vai afetar tanto o volume corrente a cada ciclo, como também o volume minuto. Por isso que eles vão se alterando ao mesmo tempo, tá? Qual dos dois é mais importante? O que entra ou o que sai? O que tu acha? Como assim? Qual dos dois é mais importante? É o que entra ou o que sai? O que sai? Exato. Perfeito. Então, sempre que você estiver na frente de um bom ventilador mecânico, tá? Um bom ventilador mecânico, é como se a expiração, volume expirado, volume minuto expirado, fosse o resultado da coisa. Pensa assim, tá? Aqui em cima, tu tá estudando. Qual o teu objetivo? Entregar teu TCC. Aí tu tá estudando. Como? Eu, Walter, tô te dando estrutura, tô pagando tua faculdade, tô te dando teu computador, tô te pagando tua internet, tudo que tu tá pedindo e precisando, eu tô aqui. E tu tá ali, aparentemente, estudando, né? Só que na hora tu não passa no TCC. Tu não passa numa prova. Tu não passa num concurso que tu tá te preparando. Enfim, tu não tem resultado. Não tem alguma coisa errada aí no processo? Sim. Então, o fato de tu teres um volume programado não significa que ele vai ter o resultado que tu espera. Por isso que é bom checar sempre o INS e o EX. E o expirado vai ser o resultado do processo. Se tu tá mandando 400 ml no INS e tá saindo algo perto disso, 398, 97, tá esperado. É isso para acontecer. Se não tiver, a gente tem que ir lá averiguar, tá? Beleza? Sim. Depois disso, nós falamos de pausas, tá? As pausas são muito importantes, tá bom? Eu sempre falo que o advento, né, das pausas ins, pausas ex, eles são os divisores de água da ventilação mecânica, tá? Divisores de água, tá bom? Porque a partir deles que a gente avalia minuciosamente a mecânica do paciente. Avalia e classifica algumas assincronias ventilatórias, tá? Antigamente, Jéssica, só fazia pausa para tu verificar aprisionamento de ar, auto-PIP. Praticamente era só para isso. Hoje em dia é quase que impossível você não ter que trabalhar com pausas para ver várias coisas. Para ver se o paciente está ativo na ventilação, para calcular ali um delta POC, uma P01, para você ter dados suficientes para gerar uma PMUS, uma Driving Pressure transpulmonar. Você quer verificar ali uma pressão muscular inspiratória, PMI, faz pausa inspiratória quando o paciente está ativo. E se ele tiver passivo, o que eu posso fazer? Avalie a mecânica ventilatória estática do paciente, fazendo pressão de platô, fazendo PIP total. Então, assim, Jéssica, é um cenário, cara. As pausas, assim, tu vai aprendendo um pouco sobre elas a cada passar da tua vida, entendeu? Tu vai aplicando no dia a dia, e aquilo vai se tornando cada vez mais o quê? Mais como é que eu posso dizer? Mais familiar. É uma aplicação diária, né? É como hoje tu tá andando de bicicleta com 2 rodas, amanhã com uma, depois de amanhã sem, aí tu cai, aí levanta, depois tu começa a não cair mais. É uma coisa que tu vai constantemente aperfeiçoando, tá? Mas, lógico, tu só vai aperfeiçoar se tu andar de bicicleta. Não andou de bicicleta, tu não vai te aperfeiçoar. Então não basta tu só estar num plantão, não, tu tem que aplicar esse conhecimento na máquina. Sim. Tá bom? Aplicar na máquina. Depois disso a gente falou lá, falamos sobre alarmes, enfim, falamos sobre todo o contexto geral aqui, fizemos um resumão do modo VCV, tá? Porque justamente para falar do modo PCV,
eu tenho que também abordar as características desse modo, tá bom? Acabei de mudar de modo ventilatório aqui. A gente já observa que os desenhos gráficos, eles já tomam um desenho um pouco diferente, né? Esse gráfico de volume, agora na fase inspiratória, ó, tu percebe que ele é um pouco arredondado, né? Olha, é meio abaulado, tanto na INS, a ex sempre foi, né? Que a ex é a rebelde, tá? Ela é incontrolável. Mas a fase IN já mudou um pouquinho, ó. Já fica no gráfico de volume um pouco mais arredondado. Lá no gráfico de fluxo, que essa fase inspiratória que era quadradinha, tá? Agora Também. ela já tá com um aspecto parecido com o expiratório, então ela tem um pico e desce. O ex já tinha Sim. esse pico, né? E também volta aqui pro zero, tá? Então o fluxo, Agora quem é ele quadrada? é... A quadrada é lá no modo VCV, tá? Agora quem é quadrada é a pressão. Agora, exatamente. Por que isso? Porque esse modo controla a pressão. Ele controla a pressão. Tu lembra que era ele que pagava o preço para tudo acontecer lá no VCV? Agora ele não paga mais essa conta, não. Agora ele é o protegido. Então, qualquer coisa que tenha de alteração na mecânica, aumento ou diminuição de resistência, aumento ou diminuição de complacência, a pressão não vai mudar nada. Só quem vai mudar é quem? Fluxo e volume, tá? Fluxo e volume. Vamos ver isso aqui na prática, ó. Eu tenho aqui uma situação onde o paciente tá lá com uma complacência de 60 e tal, daí tu mudou ele de decúbito para um lado que ele não fica muito bem, daí o tórax comprimiu mais e aquele volume, aquela complacência do pulmão ficou diminuída, tá? Diminuída. Então olha só o que acontece lá, ó, de cara. Percebe que teve uma diminuição do fluxo aqui, né? Ó, o tamanho da curva. Olha o de volume lá. Caiu consideravelmente, né? Então você tinha um volume de 400 e pouco, agora veio para 300 praticamente. Ó. 310. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque tu podes colocar o paciente numa situação de hipoventilação. E se ele tiver muito sedado, ele não vai nem conseguir reagir direito a isso. Ele começa a ficar com uma acidose, tá? Em virtude da hipercapnia. Aí tu foi lá, além dele ter ficado no pior decúbito, além disso, ele ainda acumulou secreção, por exemplo. A mecânica já ficou ruim. Aí, além disso, ele ainda teve um aumento de resistência porque acumulou secreção. Olha para quanto vai agora o fluxo e o volume. Era 400 e pouco, veio para 300, já tá quanto aqui? 242. A velocidade do ar também agora tá bem arrastada, ó, 25. Tinha caído já, ó, para 48, tava mais alta. Então tu percebe que o modo PCV, ele é um modo que aparentemente pode se adaptar melhor quando o paciente está ativo na ventilação, tá? Mas se essa mecânica tiver alterada, tiver piorada, pode sofrer aqui fortes consequências, tá bom? Ela vai segurar, ele vai continuar fixo. Perceber que a pressão aqui, ela não vai alterar. Só que o que vai agora pagar o preço dessa regra para ela não se alterar é o fluxo e o volume, que isso é muito arriscado para o paciente. Então, pensa, o modo PCV é um modo interessante, tá? Eu já vou colocar o paciente ativo aqui na ventilação para a gente entender melhor, tá? O modo PCV, ele é um modo interessante, sim. Mas eu tenho que ter cuidado com algumas coisas. Uma delas é se eu não tiver uma boa mecânica do pulmão. Porque o modo PCV, ele depende disso. Se tu tem um pulmão muito rígido, com complacência baixa, se tu tem a resistência aumentada, patologicamente ou não, tá? Ou circunstancialmente, isso é arriscado no modo PCV. Porque em PCV, ele necessita de espaço para trabalhar. Porque, ó, imagina eu te dar... Sabe aqueles balãozinho bem pequenininho que vinha em bombom? Sim, sim. Bem pequenininho assim, dá pra encher, não dá eles? Sim.
Sim. Faz uma interpretação, raciocina junto comigo aí. Se eu dissesse pra ti, Jéssica, é o seguinte, ó. O máximo da pressão que a gente pode colocar dentro desse balão é 20. Sim. Essa é a regra. Tu vai soprar, um pouquinho de ar que entrar já vai gerar 20 de pressão lá dentro. Porque ele é pequeno e a pressão vai ser muito alta lá. Eu já Aí entendi. agora eu vou te dar um balão normal. Aí eu falo, Jéssica, esse balão também é 20. Pra tu chegar nesses 20, tu vai botar muito mais ar lá dentro. Mas vamos. E a pressão vai ser o quê? A mesma. É a mesma pressão. Só que o que acontece? Fazendo tipo um desenho aqui tosco, né? Tu vais ter, por exemplo, um balão, né? Tu vai soprar, ele vai encher, só que ele é pequeno, tá? Com 20 de centímetro de água lá dentro, vamos dizer que ele gerou aqui uns 40 ml de ar. Tá? 20 de pressão lá dentro conseguiu gerar uns 40 ml de ar só. Aí eu te dei um balão normal, convencional. Não vai caber aí. Para gerar os mesmos 20 lá dentro de pressão, Vamos colocar. tu vai poder colocar muito mais ar lá dentro. 380 ml, por exemplo. Sim. E isso para o paciente faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, se, por exemplo, imagina que tu tem essa situação aqui, ó. Essa aqui. 9 da manhã. 9 horas da manhã. Tá assim. Do nada, esse paciente faz um broncoespasmo e fica desse jeito. 11 da manhã. Ele não pode fazer isso aqui? Pode. Porque no modo PCV, tu limitou o quê? A pressão de 20. Mas o volume vai ser livre. Então, tu entende a situação? O modo PCV, ele é um Sim. modo que depende, tá? Ele é um modo que depende da mecânica ventilatória. Se a tua mecânica ventilatória tiver boa, beleza. Vida que segue. Vida que segue. Agora, se tem uma mecânica ruim ou se alterou por algum motivo, o PCV é complicado. Então, esses são alguns riscos do modo PCV, tá? Uma coisa vantajosa do PCV, vantajosa, é que se o teu paciente tiver drive ventilatório, tá? O paciente começou a entrar na ventilação, tá bom? O paciente entrando Sim. aqui, ó, derrubando a pressão aqui, derrubou a pressão aqui, tá? Então percebe que a cada ciclo, ó, de novo, tá? A cada ciclo é o paciente que tá o quê? Disparando. Esse modo, se eu tiver uma mecânica legal e se meu paciente estiver correndo atrás daquilo, ele vai ter o fluxo de ar que ele quer, vai ter o volume de ar que ele quer. Vai respirar na velocidade que ele quiser. Claro que algumas regras ele vai ter que cumprir. Por exemplo, como é um modo PCV, eu tenho um controle aqui do tempo inspiratório. Ah, se ele quiser dar um bocejo, esquece. Ele vai ter um tempo de 1 segundo. O modo PCV faz isso. Ah, ele ficou preguiçoso, parou de respirar. Não tem problema. Parou de respirar, o modo PCV eu controlo também a frequência. Pelo menos no mínimo ali. O mínimo é o que eu programar. Então não tem problema. Modo PCV, ele também vai ter a FO2? Vai, como no outro. Vai ter a PIP também? Vai, como no outro. Tirando essa interpretação gráfica e as características que eu acabei de te mostrar desse modo, tá? Ele é um modo que vai dar certo pro pulmão ou pro paciente que está passivo também, assim como o VCV, como aqui tá agora, mas se a mecânica estiver boa. Porque eu não tenho garantia de volume no modo PCV. Se esse Mas isso não é paciente... bom?
O quê? Em algumas situações, por exemplo, tu disseste que usou a referência do balão, dos dois balões, né, pequeno e grande. Se acontecer algo no plantão lá, como você disse, Hum. broncoespasmo que o paciente apresentou, e aí mudou com a paciência. Não é bom porque ele não vai diminuir o volume, vai continuar a mesma pressão, mas ele não vai diminuir o volume. Jéssica, vamos entender juntos aqui. Tu só estás confortável aí agora porque o teu ar enche, teu pulmão enche de ar. Sim, Como que tu acha que encher menos ar vai ser bom pro paciente? entendi. É óbvio. Não tem relação isso. Por que tu passa mal, cansada? Por que tu não fica com uma sensação de falta de ar? Como é que despencar Sim, o entendi. volume de ar pode ser bom? Não é bom. Não é bom. Entendeu? Então, o modo PCV, ele dá certo pro paciente passivo? Dá, mas tem que falar isso, mas ele não garante o volume. Sim. Se houver alguma piora na mecânica do pulmão, vai haver consequências. Tá? É isso que você tem que Tá, saber. porque eu tava me ligando mais na ventilação protetora, vamos dizer assim. Se o, se o, se o pulmão não garante receber mais volume, se eu forçar, vai acontecer o quê? Aí que tá. Essa pergunta tua é muito boa, tá? Tu tem razão. Se tu tens um pulmão ruim, garantir a ventilação protetora é em modo pressão, é por isso que a gente não ventila a pressão paciente grave, com pulmão ruim, precisando estar em ventilação protetora. Esse é Ele um dos precisa motivos que a da gente não sedagem. deixa em perceber. O que tem a ver a sedação com essa discussão que a gente está fazendo agora? Por quê? Porque Tu para eu tava falando, ó, ventilar tu tava ele a falando, não, volume, vamos lá. paciente gravíssimo, Ah, eu vou precisar ventilar ele a volume. ah. Não vai dar certo o paciente interagir com Mas a quem máquina. falou aqui de interação? A gente só falou de ventilação protetora e que não dá certo ventilar em pressão. É disso que a gente está discutindo. Ninguém falou de sedação, ninguém falou de interação. Tudo isso que tu estás fazendo são, de novo, especulações. Especulações. Olha aí pro teu paciente. Tá vendo? Ele tá ventilando na tua frente. Ele tá interagindo com a máquina? Não, Então tu tá especulando. tá, porque você me disse no início que posso ventilar paciente à pressão, ele não interagindo com a máquina, não tem Pode, tá problema aí, nenhum. ó. Tá aí. Ele tá interagindo com a máquina? Ele tá à pressão? Sim, Tá. Esse volume aí de 242 tá adequado para esse paciente? não tem nenhuma alteração gráfica. Mas o gráfico não vai te dizer nada. O gráfico em relação ao volume não vai te dizer nada. 242. Ele vai te mostrar o resultado daquilo. 242 ml de ar. Tá? Para um paciente que estava fazendo isso aqui, ó. Por isso que eu quero que tu te ligue na contextualização do caso clínico. Esse Sim. paciente, ele começou com uma complacência de 60 e uma resistência normal. Então, não viaja na maionese especulando outros pacientes que não estão aqui na tua frente. Avalia esse aqui, ó. É esse paciente. Eu mexi nos parâmetros ventilatórios desse paciente aqui. Agora, nada. É 8 de pressão, 15 de frequência, tempo de 1 segundo, tempo de subir. Não mexi nada. Mas olha quanto é que tá o volume agora. 437. Quanto é que tava antes? 240 e pouco. Tu acha que isso vai ser bom para um paciente? É isso que tu tem que Não. entender.
É aquele filho que tu tem, tá na adolescência. Ele quer ir sozinho pro colégio. Tu confia? Quantos anos teu filho tem? 9. Com quantos anos com quantos anos tu vai deixar ele sozinho pro colégio? Vou ver a maturidade dele. Exato! E como é que tu acha que eu vejo a maturidade do meu paciente em ventilação? Analisando a mecânica ventilatória. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Passar pro modo PCV é tu deixar ele sozinho pra escola. Tu tá confiando o quê? Na mecânica. Tá confiando o quê? Na maturidade. É isso. Dá. Mas tem que o quê? Confiar e ter segurança. Porque uma coisa é arriscar. Ah, eu tô confiando, mas é arriscado. Pode dar certo, pode não dar. Sim. Outra coisa é tu passar para PCV com segurança. Não, agora ele tá pronto, a mecânica está boa, tá com uma boa maturidade muscular, pulmonar, diafragmática e tal, pode ir. E isso não é um processo inevitável de evolução da vida? Ou tu vai sempre deixar ele no colégio, na faculdade, no trabalho? Tu sabe que isso vai acontecer. Uma hora ou outra ele vai ter que passar por isso. Mas tudo no momento certo. Tudo no momento certo. Tá? Então, ficar em modo PCV de forma passiva, dá. Claro que dá. Mas saiba que a mecânica, a maturidade, a responsabilidade... Sempre pensa no teu filho para tu entender de forma melhor. Tem que ser o momento. Quando não vai ser o momento? Quando essa mecânica, os valores estiverem baixos. Complacência baixa, resistência alta, driving pressure alta, platô alto, tudo tá batendo ruim. Gasometria ruim, tá com uma acidose de origem respiratória. Aí tu, não, bora passar pra PCV. Não é assim. Não é assim. Tá? No modo volume controlado, eu consigo garantir esse volume fixo. Eu consigo o quê? Ventilar de forma protetora de forma mais controlada, porque eu também posso errar volume. Sim. Entendeu? Posso errar. Beleza? Sim. O que o modo PCV ele tem, que só ele tem, é uma coisa que é dele? Pressão. É meio óbvio, né? Modo que controla a pressão. Só que ao mesmo tempo que ele incluiu esse aqui, tem um nome de delta de pressão, ele tirou o volume daqui. Percebe que eu não tenho mais a escolha do volume aqui nas variáveis diretas? Sumiu. Então como é que eu mexo no volume? De forma indireta. É de forma indireta, mas ao mesmo tempo de forma proporcional. Como assim? Eu tenho 8 de pressão e eu tenho fazendo aqui 437 ml de volume. Eu quero baixar esse volume corrente. É só eu baixar a pressão. É só baixar a pressão. Baixei para 6, o volume caiu para 328. Não. O volume para ele melhor é mais alto. Então você vem e aumenta a pressão. Quanto é que vai dar? Mais alto. Mas quanto? Não sei. Por quê? Depende da mecânica. É indireta. Entendeu como é que é? Então eu consigo indiretamente mexer no volume. Mas eu não tenho como ter precisão de quanto é que vai dar. Eu sei que se eu aumentar a pressão, aumenta o volume. Para quanto? Não sei. Beleza? Então isso aqui é uma relação indireta entre pressão e volume, mas é proporcional. Quanto maior um, maior é o outro. Diferente do fluxo lá em VCV, tá? O fluxo tem uma relação com o tempo inspiratório, só que a deles é inversamente proporcional. Essa relação aqui entre a pressão e o volume corrente no PCV, elas já são proporcionais. Proporcionais. É indireto também porque tu mexe numa coisa para influenciar a outra. Tá? É indireto, só que é proporcional.
Se tu sobe um, o outro sobe. Se tu baixa um, o outro baixa. Isso é o único do PCV, só ele tem. Porque frequência os outros têm, e é o mesmo raciocínio. Tempo inspiratório é até mais fácil ajustar aqui em PCV, porque aqui o tempo que ficava só lá no outro lado, ele veio para cá. Ele assumiu o lugar do fluxo. O fluxo sumiu daqui, ó. Entendeu? Aí tu escolhe exatamente o tempo que tu quer. 1 segundo, 0,9, 1,1. É até mais fácil de mexer. Inclusive tem ventiladores mecânicos que em VCV eles colocam o tempo aqui ao invés do fluxo. E é mais fácil ainda de mexer. Porque para nossa visualização a compreensão fica facilitada. Então tempo no outro tem. FO2 os outros têm. PIP os outros têm. Mas esse tempo de subida aqui não. Agora que apareceu. O tempo de subida ele tem um outro nome, tá? Ele é chamado de rise time, tá bom? Rise time. Então, ó, eu zerei tudo e tu percebe que a curva de pressão ela tá bem quadradinha, bem bonitinha. Uhum. Eu vou aumentar um pouquinho para 0,10. Deu uma discreta inclinada. Aí tu vai lá, vou aumentar mais um pouquinho para 0,20. Ó, inclinou mais um pouquinho. Detalhe, o máximo ainda continua sendo o quê? O que tu ajustaste aqui, ó. Tu não pediu 9 de pressão? Sim. Né? Então essa pressão aqui que se chama delta de pressão é a pressão que está em cima da PIP. Quanto é a PIP? 5. Então aqui tem 5 e até aqui no alto mais 9, tá? Então ó, tem 5 aqui. Então 5 mais 9 vai dar 14. Então lá em cima tem que ser quanto? Ó, 14, tá vendo? Conseguiu entender? Sim. Boa, tá? Então, só para garantir mesmo que tu entendeu o filé. Então, ó. Eu tenho aqui a linha, né? Tenho uma linha aqui que ela corresponde ao 0, tá bom? Só que o meu gráfico, tá? O meu gráfico de pressão, ele vai sair um pouco acima do 0. Justamente que vai ser o nível da minha PIP. 5. Então essa distância aqui, ó, corresponde a PIP. Aí tu escolheu lá no ventilador mecânico, tá lá o quadradinho, né, bonitinho. Aí tá lá delta pressórico. Delta de pressão. Aí tu botou lá 9 centímetros de água. Tá lá. Tu escolheu 9. O que ele entende? Que aqui em cima tu quer mais 9 pontos. Porque o delta de pressão, ó, é a pressão que fica acima da PIP. Esse é o delta de pressão, tá? Então, Sim. delta de pressão é o quê? É a pressão que está em cima da PIP. Então, a PIP aqui, ó, ela é 5. Aí tu vai contar, é mais 9, então tu coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9. Então, essa distância agora daqui até aqui, ó, são quanto? 9. Beleza? Sim. Então, bora fazer o desenho. Foi. Chegou onde eu quero. Desceu. Tá aí o gráfico de pressão, ó. Então, aqui eu tenho o delta de pressão. Aqui eu tenho a minha PIP. E a soma de tudo, desde lá de cima até aqui embaixo, é a minha pressão
inspiratória, que é tudo que está indo junto. Essa pressão inspiratória também pode ser chamada de pressão que ficou muito ruim. Ela também pode ser chamada de pressão de pico. Beleza? E quanto é que é essa pressão máxima aqui total? Agora tá 14. 14. Entendeu a diferença de cada nome, de cada pressão? Sim, entendi sim. Então eu tenho a pressão de PIP, eu tenho a pressão do delta, eu tenho a pressão inspiratória, que também pode ser chamada de pressão de pico. Essa pressão inspiratória, ela tem um monte de nome também no linguajar do dia a dia. Ela tem várias siglas, pode ser só PI, pode ser só PINS, pode ser também de PINSP, muito na ANEEL eles chamam assim. Pode ser chamada de pressão total. Beleza? Sim. Mas o delta de pressão é isso. PIP é isso. Nunca tiver outros nomes, tá? Tá. Beleza? Consigo entender legal aí? Sim. Beleza. Então, o que esse rise time faz? Ele inclina, né? Ele inclina um pouco essa pressurização do pulmão, tá? Tu podes... Qual a intenção? Pois é, exatamente, uma excelente pergunta. Tu podes, por exemplo, se tu tens um pulmão com uma mecânica ventilatória normal, não vai fazer muita diferença, tá? Entre você pressurizar rápido ou pressurizar um pouco mais lento. Por quê? A capacidade pulmonar ela é muito, sobra muito. A estrutura elástica do pulmão é normal. Puxa o ar forte aí, vai lá. Tu te lesionou? Não. Beleza? Tá? Então, Beleza. para um mecanismo normal não vai fazer diferença. Mas, às vezes você tem, às vezes não, né? Você tem componentes afetados quando o paciente está em ventilação mecânica, tá? Então, pensando nisso, falando um pouco do rise time, a gente tem algumas situações que pode acontecer isso aqui, ó. Por exemplo, tá aqui o gráfico de pressão, né? Aí o paciente fez força para respirar, aí ele conseguiu atingir a sensibilidade que eu botei na máquina, aí o ciclo aconteceu, só que o início do gráfico de pressão, você percebe que teve o quê? Uma espícula, bem no início. Sim. Então a pressão, ela excedeu aquilo que você tinha determinado logo no início da inspiração. Por que forma essa espícula aqui? Principalmente no modo PCV, porque a pressão não é controlada. Então, se o ventilador observa que parte dessa pressão ficou acima do que tu determinou, quando ele percebe que subiu, ele puxa para baixo de volta. Por isso que essa pressão ela sobe e desce. Entendeu? Aí no início da fase inspiratória, tá? Por isso que ela sobe aqui no início. E isso aqui nós chamamos de overshoot, tá? Então esse overshoot aqui, ele foi formado, ele apareceu aí, por quê? Porque esse fluxo inspiratório, ele subiu ou pressurizou muito rápido. Então como é que eu resolvo esse problema? Porque isso é uma sincronia. E o nome dessa sincronia chama-se fluxo excessivo.
Então, tô vendo isso acontecer, o que que eu faço? Em vez de eu deixar esse pulmão pressurizar muito rápido, eu dou uma quebrada aqui no rise time. Então, essa inclinação que eu faço aqui, ó, no rise time, ele quebra aquela espícula que estava se formando aqui, ó. Ele Entendi. elimina isso Mas aqui. o que que vai acontecer para formar essa Ó, espículazinha? acabei de te explicar. Quando você tem um pulmão com um componente elástico afetado, uma mecânica prejudicada, quando tu tens um paciente que está puxando o ar muito forte, isso pode o quê? Deformar o pulmão muito rápido. E isso vai gerar o quê? A espícula, que nós chamamos de fluxo excessivo. Tá. Então não é porque o pulmão se deforma que tu também vai socá-la de uma vez. Lembra que a gente está numa fase... Ó, deixa só para contextualizar aqui, tá? O que fez inclinar foi justamente o rise time, tá bom? Tá. Foi o rise time, tá? Então, essa assincronia, ela vai depender de vários fatores. Se o paciente que está fazendo aquilo de forma indireta, ou se é algum ajuste meu que eu estou pressurizando muito rápido. Uma das formas de resolver esse problema é inclinando justamente com quem? Com o rise time. Entendeu? Ah, quando é que você vai? Quando que isso vai acontecer? É quando eu pressurizo o pulmão muito rápido, muito reto, ó. Muito rápido. E esse componente pulmonar está prejudicado. Então aquilo excede a pressão que eu determinei, formando essa espícula aqui, que nós chamamos de overshoot de entrada. Tá? Ou overshoot inicial, tem vários nomes isso, tá? Spike também. Eu chamo só de espícula mesmo, é uma espícula que se forma. Mas o pessoal gosta de falar inglês, né? Então tem que explicar todos os sentidos, né? Então, overshoot, tá? Pode chamar também de spike, tá bom? E se tu for traduzir esse termo aqui, spike é espícula, tá? Como se fosse uma espícula. Eu já havia ouvido várias vezes essa expressão, eu não sabia o que era. Que bom, Não já. espícula, Agora tu já sabe. Spike. Não é spike, é Só tem esses o overshoot sim, só tem esses três nomes. Ou tu vai ouvir espícula, ou tu vai ouvir spike, ou tu vai ouvir overshoot, tá? O mais famoso é overshoot, a pessoa ouve overshoot. É, que é bonito, né? Beleza? Então o modo PCV é isso. O que que tem de função que é totalmente única dele aqui, que até agora tu não tinha visto? Só duas. Que agora entrou a pressão no lugar do volume. E agora tem esse rise time. Que aí você pode pressurizar o pulmão de forma mais gentil. Se o paciente estiver necessitando, pedindo mais e tal, pode pressurizar mais rápido. Se a mecânica estiver boa e tu pressurizar rápido, dificilmente isso vai gerar algum problema, tá? Então depende muito do que tu estiveres vendo na tua frente e do que for preciso você fazer. Ah, Walter, mas tem aí um valor mais ou menos de rise time pra gente mexer? Eu te digo que varia, né, mais ou menos de 0 a 0,20, no máximo 0,30, tá? Pra gente tratar, né, ventilar de forma contínua. Então, geralmente, os valores de rise time, eles ficam aí mais ou menos nessa variação. Se tu te deixar, por exemplo, muito reto, né? Deixou muito reto aqui. Pá. Ó, deixou muito reto, tá? Vou roubar aqui, aproveitar. Vou aproveitar e vou roubar aqui esse gráfico, tá? Só pra te ter uma ideia.
Ah, tá aí o gráfico, roubei, tá? Aí vamos dizer que tu pressurizaste Em vermelho. vermelho, é? É. Vou deixar mais grosso aqui. Vamos dizer que tu pressurizou isso aqui muito rápido, tá? Aí tu tem uma complacência do sistema respiratório, tá? Tem uma complacência do sistema respiratório, tem uma resistência adequada, tem um componente elástico adequado, tá? Ok, ok, ok. Vai acontecer isso aqui, ó. Nada, Uhum. nada. Tá? Mas se por acaso tu tiveres a complacência afetada, uma resistência possivelmente aumentada ou normal, e um componente elástico também afetado, vou nem botar diminuído não, botar um X aqui, um X aqui. Um X aqui. Principalmente esses dois aqui, ó. Tá? E tu pressuriza o pulmão muito rápido, tu pode fazer com que haja o quê? A formação aqui do overshoot. E como é que eu resolvo isso? Dando uma quebrada aqui, ó, pressurizando isso aqui, ó, mais lento, tá? Então tu pode, por exemplo, pegar aqui, em vez de pressurizar muito rápido, pode vir aqui, ó, discretamente, vem e dá uma quebrada aqui, ó, no rise time. Pronto. Ele não vai ultrapassar esse limite que tu escolheu aqui, porque a pressão, ela é uma pressão controlada, não é verdade? Controlada, tá? Não vai deixar de ser controlado. Beleza? Mas é aquele excesso de volume que tinha aqui, ó, que tava gerando o overshoot, ele é resolvido. Sim. Tá? Então, a gente chama, inclusive, essas mexidas aí no rise time de ajustes finos da ventilação mecânica, tá? Ajustes finos da ventilação. Então, sendo bem objetivo, tá? Bem objetivo pro modo pro modo PCV. Então, é um modo ventilatório que se adapta ao paciente que é passivo? Sim, tá? Então, o modo PCV, ele pode sim para o paciente que é passivo, tá bom? Mas ele vai depender da boa mecânica. Então, ele dá certo sim para o modo PCV, tá? Mas a principal característica dele é o quê? Que a pressão controlada, ela é fixa. O volume é livre. E o fluxo, que é um V com uma bolinha, também é livre. Então, se a mecânica é boa, aqui vai dar bom, aqui vai dar bom. Se a mecânica é ruim, isso aqui vai sofrer, isso aqui vai sofrer. Tá? Aí vai ser uma situação perigosa. Eu entendi. Outra boa característica do modo PCV é que se o paciente agora ele é ativo na ventilação mecânica, tu vai ter também a ação da força muscular dele, que nós chamamos de PEMUSH ou PEMUSC. Então, de um lado tu vai ter ela, do outro lado vai ter a pressão do ventilador, que é a Prevent. Esses Que dois você aqui, explicou ó,
Na visita. Exato. Esses dois aqui juntos vão gerar o fluxo que o paciente quer e vão gerar também o volume que o paciente quer. Então, essa característica aí que você acabou de ver, que é a soma disso aqui e disso aqui, não acontece em volume controlado. Porque em volume controlado, por mais que o paciente faça força, ele não vai aumentar o volume, não vai aumentar o fluxo. Por isso que não existe modo ventilatório superior ao outro. Existe o quê? Você saber identificar as características do teu paciente e a partir daí... Exatamente. Exatamente. Então, até joguei esses dias agora na internet. Aquela famosa frase, ventile o paciente de acordo com o modo que você tem maior domínio. Mentira! Mentira isso aí. Só sei pressão. Tu tá lascado. Só sei volume. Tá lascado também. Só sei PSV. É o mais difícil de ventilar. Eu sempre confundo o PSV, mas não as funções dele, só o nome. PSV com PCV, mas é comum mesmo. Mas é para confundir porque os dois controlam pressão. Tá? Os dois controlam pressão. Beleza? Tá quase acabando já. Tá, Jéssica? Não se preocupa com isso. Tá bem? Eu tenho meu compromisso aqui. Tô bem, sim. Eu tenho meu compromisso aqui contigo e eu adoro. Beleza. Eu sabia que eu ia tirar esse momento. Depois, quando a gente encerrar a chamada, eu acho que é importante comentar. Eu vou comentar contigo as coisas que estão se passando, que a gente conversou no carro, tá? Beleza. Mas aí eu paro a gravação. Uhum. Tá bom? Beleza aqui, PCV? Sim. Então, olha só. Paciente, agora eu vou deixar ele ativo na ventilação. Ó. Pá! Começou a entrar na ventilação. Tu vê que no modo PCV, ele vai contemplar essa participação do paciente. Porque o fluxo vai se adaptar ao que ele quer, o volume vai se adaptar ao que ele quer. Entende como é que é? Então, isso eu não tenho a volume controlado. E isso é, sim, uma característica legal do modo PCV. Só que sempre lembre, modo pressão, eu tô o quê? Confiando no meu filho que era adolescente para ele ir sozinho para casa. Então eu tenho que ter o quê? Margem e critério de avaliação. Tu não vai avaliar. Um dia tu vai ter que avaliar teu filho. Ele vai te pedir um dia para ir sozinho. Vai te pedir um dia para ir com um amigo. Pra dormir na casa de um amigo. Pra ir numa festa. Tudo tu vai avaliar. Vou deixar o paciente em modo pressão. Ou pressão controlada ou pressão de suporte. Lembre, ele precisa o quê? Ter maturidade. Quem? O pulmão. O pulmão já está funcional, já está com uma boa mecânica, ou depende de vários fatores, a complacência está baixa, a resistência é alta, componente elástico está afetado, é um pulmão todo lascado, imagem é ruim, vou deixar ventilando assim em VCV, em PCV? Tem que ponderar. Cada caso é um caso. Então eu tô só fazendo com que tu saia da caixa. Sim. Eu poderia muito bem falar aqui, chegar contigo e falar, Jéssica, o modo PCV é um modo de transição. Quando tu sair do volume, tem que passar pro PCV antes de entrar no ficou essa PSV. cultura, né? Um tempo. Ficou essa cultura aí. A primeira... Isso aí que é dito não tá errado, não. Tem coerência isso. Porque imagina só, tá lá mal gravíssimo. Modo volume controlado, não faz sentido? Sim. Beleza, aí tu vai melhorando, vai baixando a sedação, vai baixando droga vasoativa, tu vai melhorando. Tu não, uma hora ou outra tu já não começa a querer interagir com a máquina? Sim. Não é interessante então passar pro PCV? Sim. Aí tu fica estável, faz um stop de sedação, a imagem tá boa e tal. Não faz sentido tu ir pra PSV?
Então, Sim. isso que é empregado não tá errado. Não tá errado. Mas nem sempre é desse jeito. Exatamente. Aí ficou essa cultura de que a gente tem que passar por esse passo a passo. Então, Não. a primeira informação que eu tive foi essa. Aí já sabe como é o cérebro TDAH. É aquilo e Pois é por isso que quando eu te ensino ventilação, eu não defendo bandeira de ninguém. Eu te coloco situações pós e contra. Por exemplo, volume controlado. Para mim é o melhor. Porque é o que me dá mais informação na ventilação. Mas tem é o que tu paciente. gosta mais, né? Não, não tem, eu não tenho esse negócio de gosto. Eu ia te Não perguntar isso. existe isso. Ele é o modo que mais me facilita. Isso sem sombra de dúvida. Ele faz café, almoço e janta, me acorda, passa minha roupa e tal. Só que nem sempre ele vai ser o melhor para mim. Ontem, Entendi, por sim. exemplo, eu tive que fazer isso. Eu tinha uma paciente que estava muito bem a volume, muito bem a volume, só que desligaram a sedação e ela acordou tão agitada, ela teve um despertar tão difícil, que ela ficou com um drive tão exacerbado que ficou impossível de mantê-la a volume. Porque uma hora ela queria respirar mais profundamente, uma hora ela queria respirar mais rápido, ela não conseguia, e ficava desconfortável, e tossia, com o tubo na boca, e se mexia no leito. Dá pra ver que a mulher tava agoniada. Então fui Sim, porque lá, ela estava tentando fazer manobrei, sozinha, né? exato. Ela tava querendo correr atrás da demanda dela, só que o VCV ele impõe regras. Ele até deixa a máquina ela disparar, mas tem que ser com a quantidade que ele quer e na velocidade que ele quer. Aí é complicado. É a mesma coisa tu querer sair pra uma. Teu filho, mãe, quero sair pra uma festa. Beleza, mas 10 horas em casa, tá? Deixa o celular ligado aí, manda uma mensagem pra mim de 1 em 1 hora, me fala com quem tu vai, me passa o telefone dos pais dele, tá? Quando chegar lá, manda a tua localização. Porra, o moleque vai ficar assim, ó. Então não deixa eu ir. É a mesma coisa, Exatamente. tu vai, mas vou controlar a velocidade que o ar vai entrar, vou controlar a quantidade do ar que vai ficar lá dentro, vou... Uma hora ou outra o paciente não vai gostar, tá? Então o modo PCV ele te livra disso. E quando eu venho pra cá, penso em predomínio, né? Realmente o drive ventilatório tá dominante, é o paciente que tá dominando ali a ventilação, todos os ciclos é ele que dispara. Não tem como a gente não pensar no modo PSV, que é o modo de pressão de suporte, tá? Não Que eu tem vi aí como. um gráfico. Já passei para PSV, tá vendo aí? Uhum. E aí, o que tu achou desse gráfico aí? Eu nem consigo dizer. Claro, tem uma sincronia, né? Pois é. Onde tem dois ciclos, um colado no outro. Que a sincronia é essa aí? O paciente e o ventilador? Hã? Um do paciente e um do ventilador, é? Calma que eu tô exigindo demais. Isso aqui vai ser só lá no módulo 3 que tu vai ver. Assincronias ventilatórias. Então aqui, essa aqui é uma sincronia de duplo disparo, tá? É uma sincronia de duplo Uma disparo. do ventilador e uma do paciente? Não. As duas, quem iniciou tudo foi o paciente, mas aqui tá tendo Porque tem PCV, um né? desajuste. Não, eu já supero o PCV já, tá? Tá aqui na ponta, ó. PSV, PSV. tá? Eu Supera, pensei certo e falei supera. errado. Pois é, supera isso Eu aí. pensei em suporte. Tô te falando, eu confundo, eu vou ter que treinar bem Vai isso aí. treinar, tá? Porque, porque eu tô pensando certo, Então tá, mas então eu confundo os continue nomes. assim. Vou corrigir essa sincronia aqui, tá? O que acontece? Deixa eu trazer essa sincronia para cá para tu entender. A sincronia é o seguinte, essa daí, né? Por exemplo, tem um gráfico aqui de pressão, tá? O paciente fez força, te concentra, olha aqui. O paciente fez força,
Sim. Conseguiu atingir a Subiu. sensibilidade. Subiu. Acabou o meu tempo INS. Bem aqui, ó. Tá? Só que o paciente Sim. continuou puxando o ar. Ele não parou aqui. Então, o que que vai acontecer? O tempo INS vai acabar. O paciente vai disparar de novo a máquina. Vai E fazer um vai fazer ciclo. 2 ciclos. Tá? O nome dessa sincronia aqui é duplo disparo. Muito grave. A pior de todas, inclusive. Porque ela causa que a gente chama de empilhamento de ar. Então, aqui fazendo um gráfico de volume bem pequenininho, o ar entra. Quando ele pensa Eu em vi. descer, ele sobe de novo. Aí sobe de novo. Tá? Então, esse empilhamento de ar vai gerar risco de lesão pulmonar. Tá? Uma das piores assincronias. Agora, por que está acontecendo isso? Porque o paciente, ele começou a puxar aqui embaixo. Puxou. E ele só relaxou aqui, ó. Hum. Então, a minha máquina, o meu ajuste ventilatório de tempo INS, terminou bem aqui, ó. A máquina deixou o tempo INS e até onde? Até aqui. Então, o tempo inspiratório, eu puxando aqui para baixo, foi só esse espaço aqui, ó. Que eu Ele não... tinha que continuar relaxando, é? Calma. Acompanha só o que eu tô te falando, a gente vai chegar lá, tá? Então, tu percebe que essa distância aqui azul que eu marquei, ó, aqui até aqui, ó, essa distância aqui foi a que eu programei. Eu. Uhum. Só que tem uma pressão aí que eu não tô vendo à beira do ventilador, à beira do leito, que é justamente a minha PEMUS, que é essa Uhum. vermelha, que é a vontade do paciente. Do paciente. Então, meu paciente, ele começou a puxar o ar bem nessa direção. A máquina viu isso acontecer. Por isso que a pressão começou a cair. Atingiu a sensibilidade, a máquina mandou o ciclo para o paciente. Só que de acordo com os ajustes que eu deixei na máquina, o tempo INS acabou muito cedo, porque o paciente teve ainda um pico de contração bem aqui, e ele só parou de contrair o diafragma aqui, ó. Aqui. Olha a diferença de tempo inspiratório O dobro. da máquina para o tempo inspiratório do paciente. Aí Olha a esse de vermelho diferença. que você está fazendo é o gráfico que a gente tem com cateter esofágico. Perfeito, você é danada. É isso aí. Só que a gente não Exatamente. tem, né? Não tem, é por isso que eu até parei de mostrar aqui no gráfico do ventilador mecânico. Então, esse duplo disparo está ocorrendo por essa causa. Porque o tempo inspiratório que eu programei, o meu tempo inspiratório que eu programei na máquina, ele é muito o quê? Curto. Muito curto. Eu tenho que fazer algum ajuste para esse tempo alongar mais, para chegar pelo menos perto de onde o paciente quer. Uhum. E esse aí é o principal ajuste, a principal diferença do modo PSV. Que para que eu faça isso aqui em PSV, eu tenho que mexer numa coisa que se chama porcentagem de ciclagem. Tu já vistes isso aí com um outro nome. Quando eu ajusto a porcentagem de ciclagem, por exemplo, eu escolho um valor menor, o que tu achas que acontece com o tempo INS? Ele fica
maior. Se tu pega a porcentagem de ciclagem e agora você aumenta ela, vai fazer com que o teu tempo IN seja menor. Então, muito provavelmente, o meu problema está aqui. Porque o tempo que o paciente está fazendo está pequeno para o que ele quer. Então, eu provavelmente vou estar trabalhando com uma porcentagem de ciclagem alta. E o que eu preciso fazer é baixar ela para resolver essa sincronia. Bora ver se é isso que acontece? Então tá aí rolando. A sincronia tá aí. Tá, eu tô procurando onde é a porcentagem de ciclagem. Tá escrito aqui, ó. Porcentagem de ciclagem. Então, eu vou pegar esse valor e vou baixar. 25, bota em 25. Vai baixar tudo? Vou botar em 20. Vou baixar, só pra te ver. Resolveu? Calma. Não. Eu vou baixar mais. Baixa mais. Agora parece que sim. E aí, resolveu? Melhorou. Ponto. Não, perfeito. Beleza? Show de bola? Conseguiu entender? Peraí. Não tem Eu segredo. consegui entender. Não tem segredo, Tá, é isso. não tem segredo, mas aqui O no quê? gráfico tá aparecendo uma outra negatividade menorzinha aqui no sinal da ciclagem. Por que tá Pressão. acontecendo isso? Porque eu ainda não cheguei lá, mas pelo menos a sincronia eu já reduzi. Se eu botar aqui, ó, se eu botar aqui o gráfico da PEMUS do paciente, ó, tu percebes que, ó, ele vem, tem um pico, Aham, e aqui um relaxou. pouquinho ainda, Tá um né? pouquinho na frente do que tá aqui. aham. Ah, volta, eu quero resolver isso. Bem, continua Mas baixando. 9, bota 9. Ah, nada, resolve logo isso. Pronto, satisfeita? Ah, sim, porque isso dá incomoda. Também. Ah, pois é. E tu ainda queria que fosse pra 9? Não, deixa eu logo resolver. Pois é, porque tem que baixar bastante, né? São Não, bastantes unidades. depende. Para esse caso foi preciso. Tudo depende. Por exemplo, um paciente, ó, eu não fiz aqui, eu não, o que que aconteceu aqui? Eu não baixei a porcentagem de ciclagem? Uhum. Baixei, não foi? Baixei ela justamente para que eu tenha esse resultado aqui, ó. Eu precisava aumentar o tempo inspiratório do paciente, tá? Não o dele, né? Mas o que a máquina estava fazendo por ele. Precisava fazer isso. Entendeu? Precisava fazer isso. Tá? Em modo PSV, eu analisando agora aqui, ó, é a única variável que é específica do PSV. A única. Por que é específica do PSV? Porque a pressão de suporte que tem esse nome agora tinha no PCV. Só que era delta de pressão lá. Ah, Walter, e a pressão de suporte? Ela é o quê? É o delta de pressão. Só mudou de nome. Porque a pressão de suporte também é a pressão que fica acima da PIP. Sim. O delta de pressão não é a pressão que fica acima da PIP? A pressão Sim. de suporte também. Só mudou o Mas eu não nome. posso dizer que isso aqui é delta de pressão. Não, porque não está escrito. É por Mas se isso eu que eu tô. disser isso É para por um outro isso que eu não. profissional, vai rolar pau, né? Depende. Depende. Pra que tu vai falar difícil? Às vezes também acho. às vezes a gente se comunicar de forma fácil, esclarecida é até melhor. Tá? Se eu tô recebendo um plantão
A colega assim, olha, volta, eu tive que aumentar o suporte do paciente. Eu sei que ela mexeu na pressão de suporte, que também pode ser delta de pressão, que também é uma pressão acima da PIP, e não preciso que ela use termos técnicos. Aprofundar. Ah, eu quero usar. Beleza. Tu pode ter uma resposta positiva ou não, que às vezes a pessoa não vai acompanhar o mesmo raciocínio que você. Entendeu como é que é? Sim. Mas tu tá correta. Pressão de suporte e delta de pressão são a mesma coisa. Só que o termo utilizado para quando está em modo PSV é pressão de suporte, PS. E quando está em pressão controlada, é delta de pressão. Tá bom? Sim. Tempo de subida, adivinha quem é? Rise time. Olha lá a curva como vai ficar. Fica olhando. Eu vi aqui já. Ó, viu? Uhum. Aí, como eu aumentei, alonguei a pressurização, a máquina ciclou mais lá na frente. Agora, o tempo que ela tá fazendo, ó, tá muito na frente do que o paciente quer. Tá vendo? Uhum. E já começou a gerar uma ciclagem já tardia. Então, eu posso pegar agora a porcentagem de ciclagem e subir mais um pouco. Bora ver. Ó, tá vendo? Uhum. Olha a diferença desse gráfico aqui com isso aqui e desse aqui, ó. Viu? Pressão de Sim. suporte com essa linha vermelha, ó. Facinho. Olha pra um, olha pra outro. Mas aí, ó, quando tu chega na tua vida real, Não tem. tu não tem. Tu não tem. Então tu tem que saber que está lá. E saber que as alterações que tu estás vendo aqui em cima podem estar coincidindo com algum padrão lá embaixo. Por isso que eu familiarizo todos os meus alunos a visualizarem os gráficos de ventilação mecânica. A ver a coisa acontecer, ver acontecer, ver acontecer. Entendeu? Então, Uhum. o Rise Time tu já viu, já tinha antes. Já sabe como aplicar, porque quando não for preciso. Ele também é chamado de ajuste fino da ventilação, tá? Beleza? Sim, e na tua evolução tu coloca como o nome? O Rise Time. Tá. É o nome dele. Só que aí ele pode ser conhecido por outros nomes também, tá? Dependendo, né? De onde é que tu estejas, da máquina, principalmente em máquina. Eu não sei por que eles ficam mudando tanto assim os nomes, sabe? Mas, ó, tu podes ter sinônimos de Rise Time. Pode ter tempo de subida. Tempo de rampa. Slope, já vi com esse nome também em alguns ventiladores. Pode ter tempo de ataque. Já vi esse termo também. Pode ser chamado de rise time. Depende da máquina. Tem máquina que não escreve nada. Tu aperta nele, ela vai mostrar um gráfico para ti. Aí tu muda o número, aí ela faz isso aqui. Aí tu muda o número, aí ela faz isso aqui. Ela vai mostrando pra ti, tu vai escolher o tipo de curva que tu quer. Se quer essa, se quer essa, se quer essa. Uhum. Entendeu? Eu já vi numa Sim. outra que era um gráfico assim. Quanto maior o gráfico, maior a curva. Entendeu? Assim, era um gráfico que ele dava aqui o valor do rise time. Então ia subindo, outro podia subir o rise time, ou podia descer ele. Entendeu? O Leistung é assim, ele faz assim, o Leistung tem essa coluna aí.
Então, o que importa é você olhar. Tipo, Leistung, eu nunca sabia para onde que eu tava indo. Eu nunca sabia. Então, o que que eu fazia? Eu escolhia o mínimo. Olha a sacada. Eu escolhia o mínimo e olhava para a curva de pressão. Um exemplo aqui. Uhum. Aí, essa aqui é reta. Eu ia lá pro máximo depois. Aí eu olhava para a curva de pressão, ela ficava assim. Então beleza. Então eu sei que se eu for para direita, eu tô aumentando o rise time. Se eu for para esquerda, tô diminuindo o rise time. Tá? Então, na dúvida, olha pro teu gráfico. Vê se ele tá inclinando, se tá ficando reto. Aprende a mexer com a tua máquina. Show de bola? Sim. Show de bola. Dúvidas? Por enquanto não. Não, as dúvidas que eu tive eu tirei. Tá. Eu só, eu fiquei mais quietinha lá Mentoria? no programa. No programa? Não, no programa do Inova. Primeiro porque eu tô aprendendo a me controlar para ficar mais, fazer perguntas que são necessárias na hora certa. E segundo porque o assunto abordado eu já conhecia melhor que meus amigos, então eu deixei eles fazerem as perguntas, tirarem as dúvidas. Beleza. Show. E aí, tu gostaste dessa dinâmica da aula com mais desenho e tal? Sim. Deu pra E fixar aí, a melhor? paciente, sim, e a paciente lá Qual do leito paciente? 1, Paciente do leito do 1? leito 1 que a gente viu lá no Ah, curso de. sim. No decorrer do plantão, ela teve uma piora no despertar dela, né? Ela estava extremamente agoniada com aquele tubo na boca. Então por que tu não tira? Porque existiam ainda alguns percalços que estavam deixando arriscado a extubação. Por exemplo, ela ainda estava revertendo um choque séptico. Estava revertendo, não estava revertido ainda, tá? Ela estava revertendo. Além disso, tu tá com o teu notebook ou teu celular? Não, notebook. A câmera dele é muito boa. Que notebook Esse é meu esse? notebook. É o Acer. Eu troquei. A câmera dele é boa. Eu troquei É porque o outro notebook que eu tinha, e também ele já tá bem velhinho, desgastado. Eu deixei pro meu filho jogar. Ele, ele era Intel Core. Fala aí, quais são os programas que tem? Isso, Sei lá. esse aqui é isso. Sei lá. Mas é isso. Mas eu troquei o sistema. Era um sistema, eu troquei por outro. Mas ficou muito bom. Ele era lento, ele era muito lento. E esse daqui é mais simples do que o outro era. Entendi. Mas é bom. Ficou bom a configuração dele. Então, olha só. Hoje a gente finaliza o módulo 1, tá? Hoje a gente finaliza o módulo 1 e eu queria ter um feedback teu do que tu achou desse módulo. O que tu achou principalmente Já é, da forma da didática, pontos a melhorar. O que tu eu já te achou? falei, né? A tua didática, porque tu se adaptou várias vezes até me encontrar, né? É. O meu ritmo, o meu jeito. Então, isso não tem igual. Todo o conteúdo abordado já é muita coisa. Já. Assim, se uma pessoa quiser iniciar numa UTI, não vai ter esse conhecimento aqui na faculdade. A gente não tem. Porém, se fosse assim, acontecesse de um interior, um fisioterapeuta e conseguir um trabalho no hospital e ir direto para a UTI porque é necessidade, e ele fizesse esse curso, ele já conseguia. Entendeu? Legal, legal. Que bom. Já, já é, já é bastante coisa para começar. Show de bola. Então, olha só, te agradeço muito esse feedback, tá? Eu acho que muita coisa. Eu sempre vou aperfeiçoando, né? Eu sempre acho que a gente vai e tal, tentando melhorar.
E eu sinto que eu aperfeiçoei algumas coisas importantes que eu acho que eu deixava passar e tal, ou focava em outras que não eram tão objetivas para nossa realidade assistencial. Eu fui me adaptando de acordo com aquele feedback que eu vinha tendo de ti. Então a questão de mostrar de formas diferentes, desenhar, fazer esquemas, voltar, mostrar o simulador, sair um pouquinho do que é a aula convencional, né? Aquela aula com slide, com texto e tal. Quebrar um pouquinho, ter dinâmica, né? Com o aluno o tempo todo, tá interagindo, perguntando, te deixando à vontade para tirar as dúvidas. Então, assim, eu percebi que eu consegui adaptar bastante coisa, então te agradeço por isso. Vou adaptar isso as minhas mentorias futuras, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, já tive que adaptar os desenhos que eu fiz, foi tudo no tablet, né? Então, eu tava vendo essa necessidade de ter uma melhor dinâmica para desenhar, escrever e tal, tal, tal. Legal. Só pelo mouse eu fazia, mas às vezes o mouse não é tão preciso, né? Quanto É um. por isso que a tua letra tava diferente, né, hoje. Tava mais rápido também. Tava mais A rápido, letra né? mais rápido. Melhorou, né? Não melhora? Melhora, né? Então dá um pouco mais de dinâmica. Então foi uma coisa que eu aprendi, que eu percebi que eu tinha que fazer, tá? Então muito obrigado por isso. Então oficialmente a gente finaliza o módulo 1, tá? O que eu vou fazer, te pedir que tu me passe o teu nome completo novamente, tá? Para que eu emita o teu certificado, tá bom? Sim. Do módulo 1. Olha, eu comentei assim acerca de interior, não é porque não dá para trabalhar, começar a trabalhar numa UTI aqui, é porque aqui a gente precisa de outras coisas para ter oportunidade. É só para questão de tu conseguir a oportunidade. Se tu Não, eu conseguir, entendi. aí dá para começar. Entendi. Então, assim, oficialmente a gente finaliza o módulo 1, tá bom? Como é que vai ser o módulo 2 e 3? Seguinte. Tu podes começar o módulo 2 e o 3 daqui a uma semana, por exemplo? Pode. Pode por quê, Walter? Porque eu me garanto, Walter, a te passar essa informação. De um jeito ou de outro, eu vou fazer tu entender. Ou toda a informação ou parte dela. Mas eu vou fazer o negócio o quê? Andar, fluir. Eu vou fazer. Só que eu não sei se para ti isso vai ser bom. Porque, por exemplo, nós fizemos um módulo 1 onde tu vinha armada, com muitas dúvidas. Por isso que ficou um material de gravação bom, módulo bom. Porque tu entendia, mas tinha o teu ponto de vista crítico. Tu ouvia, mas fazia uma observação. E isso fazia com que a gente, o quê? Aumentasse a temática em cima daquele início ali. E isso deixou bom o módulo 1, porque tu estava preparada para fazer ele. Tá? Lembrando que eu abri uma exceção de fazer o módulo contigo de ventilação, sendo que tu ainda não era formado. Entende? Porque eu sei que existe uma necessidade de você ter contato com a máquina. Tá? Existe essa necessidade. Tá bom? Então o módulo 1 a gente conseguiu fazer. Mas o módulo 2, para que a gente tenha essa troca e que seja proveitoso para ti, tá? Proveitoso. Tu tem que estar pronta para o módulo 2 também. E também para o módulo 3. Então o que é que eu vou te sugerir? Que agora você pegue esse módulo 1, tá? Finalize o seu TCC, suas coisas, guarde o seu material ali arquivado. E quando você tiver tempo, tá? Pelo menos 2, 3 vezes na semana, comece a rever a mentoria. Comece a rever a mentoria. Agora que tu vai ficar em dúvida. Se tu achava que tu tinha dúvida antes, se tu fizeres isso agora que tu vai ficar em dúvida. Tá? Então comece o quê? A rever a mentoria. Na hora que tu começares a rever a mentoria, tu vai perceber que outras coisas que, tipo, passaram batido por ti e tal,
Aí tu vai pensar assim, como foi que eu não vi isso aqui antes? Por que eu não pensei nisso aqui antes? Né? Por que que tal? Por que que tal? Tu já vai fazendo uma análise bem minuciosa de tudo que tu já viu. Tu vai aperfeiçoar a informação. Então começa a fazer isso. Tira esse tempo, esse final essa segunda parte do ano para fazer isso, para ganhar teu emprego. Quando é que tu te forma? É no meio agora ou no final? No final, tô no último semestre. Tô matriculada, tô na disciplina e tal. Começa a ter contato com a UTI. Porque senão o módulo 2 não vai fazer muito sentido para ti. Tu vai só ouvir, porque ele é muito mais aprofundado. O módulo 2 são basicamente 3 coisas. Eu tenho certeza absoluta que são 3 coisas que tu ainda nunca viu. Não são fáceis, tá? É a parte da interpretação gráfica avançada, tá bom? Monitorização ventilatória, especificamente a mecânica do paciente ativo e passivo, tudo que tem a respeito. E a parte de recrutabilidade pulmonar. Se tu pegar 10 profissionais, Jéssica, 10, você escolhe. Pá. Dos 10, 2 vão saber aplicar a recrutabilidade. Isso, Belém, tá? São poucos os que sabem. Não é nem recrutar, é recrutabilidade. O que é isso? É tu testar se o paciente vai responder ao teu recrutamento. Então tu tem que saber ir para um lado primeiro para depois saber aplicar. Então isso tu vai aprender comigo. Então tira esse restante de ano para tu estudar, finalizar teus compromissos. Quando tu tiveres passando a ter uma rotina de UTI e tal, aí a gente conversa para iniciar o teu módulo Então a 2 e depois teu proposta, módulo 3. Pode falar. porque eu só vou poder ir para UTI quando a Elaine me liberar, ter essa experiência. Então, eu te proponho a gente começar o módulo 2 quando eu começar lá na UTI com a Elaine, lá no regional. Olha, Aí o módulo, olha só. eu só vou poder ir para lá quando eu pegar a certidão. Então pronto, quem vai julgar o momento certo é você, tá? O que eu posso te passar é com a melhor das intenções. Eu posso te dar essa aula amanhã do módulo 2, começar amanhã. Só que muito, ou quase tudo, tu não vai entender. E tu só vai concordar, porque tu não vai ter um ponto de vista crítico. Uhum. Entende como é que é? Porque tudo vai ser novidade pra ti. Sim. Tá? Então eu sempre inicio as mentorias só com quem já é formado e quem já tá pós-graduando ou já é pós-graduado. Porque daí eu sei que o que eu passar vai chegar. Ou se a pessoa tiver dificuldade, mas ela vai ter a possibilidade de, no dia a dia dela, dentro da UTI, ir aprendendo. Contigo foi uma exceção da exceção que eu abri. Porque realmente eu via que tu tinha capacidade, mas nem formado tu és. E quanto mais entrar no módulo 2 agora. Tipo assim, tu vai queimar uma ficha que tu pode aproveitar melhor lá na frente. Entendeu? Então termina, te gradua, faz teu TCC, começa a ter rotina. Quando tu tiver, olha, Walter, já tô e tal. O que a gente deu no módulo 1, já consegui entender bem, tá? Já absorvi legal, acho que tô pronta pro módulo 2. A gente começa o módulo 2. Beleza? Sim. Fechado? Então pronto, Sim. fechado. Parou a gravação?